Mauro César Pereira. Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira hoje, lá na Venezuela. É um Flamengo desfalcado, né? Principalmente aí o Wesley e Gerson, que o Arrascaeta também não joga, mas eu acho que ele não faz tanta diferença hoje quanto fazem Gerson e Wesley, né? Eu sempre costumo dizer que, para mim, os pilares desse time do Flamengo hoje, Léo Ortiz na defesa, Wesley apoiando como lateral, Gerson e o Bruno Henrique, que voltou a jogar muito bem. Agora, mesmo sem o Wesley e Gerson, Mauro, Flamengo é favorito, né? O Deportivo Táchira tá muito abaixo do Flamengo e não é aquele jogo, como a gente disse, São Paulo se empatasse com o Tajeres fora, seria um bom resultado. Flamengo se empatar com a LDU fora, nessa Libertadores, altitude, é um ótimo resultado. Agora, Deportivo Táchira e Central Córdoba, Mauro, para a força que tem esse Flamengo do Felipe Luiz, empate não é bom resultado fora de casa, né, Mauro? Hoje o Flamengo precisa vencer para começar bem essa Libertadores. Pois é, tem vários desfalques, mas eu acho assim, o Táchira, no ano passado, ele fez 1 ponto só na fase de grupos, ele é bicampeão nacional, mas é um time bem mais modesto. Obviamente lá não tem altitude, então não tem essa dificuldade que o Atlético, por exemplo, enfrentou agora na Sul-Americana contra o Cienciano, né? Por exemplo. Palmeiras vai enfrentar, vai jogar com o Bolívar. O Flamengo não vai enfrentar altitude nesse local, vai enfrentar lá em Quito contra a LDU. Então, acho que é um jogo acessível, o time está bem desfalcado, vários problemas, mas eu acho que é um jogo para você buscar 3 pontos pelo nível do adversário, né? Não significa achar que já ganhou coisa parecida, mas acho que a meta tem que ser vencer. Um jogo contra a LDU em Quito, já acho que o empate pode ser mais considerado um resultado bem aceitável. Mas contra o Táchira, eu acho que é jogo para você ir buscar 3 pontos. Eu acho que é assim que o Flamengo vai se apresentar hoje. E imagino que ele repita mais ou menos a estrutura do jogo passado, né? Com as mudanças obrigatórias, especialmente com o Varela, já que ele não vai ter também o Wesley e não tem a opção do Plata, né? Dessa vez, o Plata que veio do banco do jogo passado. Ô, Mauro, e também essa situação do Wesley, por exemplo, que ele tá desgastado, né? Com a data FIFA. Tinha mais um também que era por desgaste. Quem era que não foi por desgaste? Era o Wesley e mais um. Não sei. Mas o Wesley foi por desgaste, nada de lesão nem de dor. Você acha que já mostra um pouco daquela tendência do que o Boto e o Felipe Luiz falaram? Que o brasileiro realmente vai ser o principal foco do Flamengo? Porque em qualquer outra situação, que se dane que o Wesley tá desgastado, vai pro jogo, é Libertadores. Dessa vez o Wesley nem viajou porque estava com desgaste por causa das datas FIFA. Você acha que isso já pode ser um reflexo dessa prioridade do brasileiro ou não? Eu acho que talvez seja pelo adversário, né? Você tem que analisar também, Libertadores, mas você tem adversários e adversários, né? Você vai ter jogos mais difíceis e jogos que não são tão difíceis. Talvez eles entendam que E o momento também do jogador, né? E o momento, o desgaste se apresenta em determinado momento. Então ele percebe que agora ele pode estourar, segura o cara. Eu acho que isso independe da competição que vai ser disputada. Agora, se fosse um jogo semifinal, um jogo de quarta de final, mata-mata, contra um forte adversário, talvez jogasse. Por isso que eu digo, depende do adversário do momento também. Isso é normal, isso vai acontecer, pelo que eles estão dizendo desde o começo do ano, isso vai ser já está sendo, né, bem comum, bem rotineiro, né? E o Varela tem dado conta do recado quando joga, acho que não é nada assim do outro mundo, né? Outro estilo, outra forma de jogar. Mas dá até um pouco mais de solidez defensiva ali, um cara guarda mais a posição para um time que vai jogar certamente com 4 atacantes, um deles tentando fazer ali o meio campo, 2 deles fazendo o meio campo, né? Como foi no jogo passado. Que deve jogar Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael, Bruno Henrique, né? E quem mais? Juninho. Vão jogar todos, né? A dúvida é Cebolinha ou Michael. Eu acho que era bom tentar o Cebolinha, que o Michael não foi bem no jogo passado. Acho que seria justo dar uma chance ao Cebolinha, que aliás precisa voltar a jogar, né? Voltou da lesão e tal, entrar em forma e voltar a jogar bem, né? Foi caro também, tem que cobrar o seu Cebolinha também. Teve uma lesão, a gente entende, estava na fase boa, mas tem que retomar aí uma boa fase do Cebolinha. Quando tiver, acho que já está, né? Em condições mais adequadas da parte física. É um jogador importante que precisa voltar a dar retorno técnico. Cebolinha e o Michael, né, Mauro? São jogadores caríssimos que não vem entregando. O Michael voltou aí por uma fortuna e também não jogou bem ainda nesse Flamengo nessa volta.
Na Copa do Brasil, ele foi importante, né? Ele participou de 2 gols contra o Atlético no Maracanã. Né? Ele tem 2 participações de gol. Ele faz a jogada do primeiro gol, participa, e a segunda ele que rouba a bola. O Alcaraz, aliás, todas as contratações participaram da conquista, né? Até em lance de gol. O Alexandre fez o gol contra o Corinthians, o Michael participa do primeiro gol e do terceiro, o Alcaraz dá assistência para o terceiro gol, o Plata faz o gol do título e faz o passe de cabeça para o gol do Gabriel, o primeiro gol que o Gabriel fez no Maracanã. Eles participam de todos os gols. Os 4 jogadores participam dos gols decisivos da semifinal em diante. Isso é curioso. Mas o Michel foi mal no jogo de sábado e está realmente precisando apresentar mais. Mas eu acho que seria interessante dar uma chance agora ao Cebolinha, se ele tiver em condições de começar jogando. Acho que seria interessante dar ritmo e ver. Cebolinha, para mim, é mais jogador que Michael. Então, acho que é uma questão também até de lógica, né? São 2 jogadores que foram muito caros. O Cebolinha custou 75 milhões de reais. O Michael tem um salário aí astronômico, contanto que a gente até falou aqui que o salário dele é maior que o do Gerson, por isso que o Gerson também estava buscando valorização. Agora, Bruno, é um Flamengo que começa a Libertadores como um dos grandes favoritos. Eu não vou dizer o grande favorito, mas é o time que joga o melhor futebol do Brasil hoje, né? E é a estreia do Felipe Luiz em Libertadores pelo Flamengo, né? Porque o Felipe Luiz, quando ele chegou no ano passado, o Tite já tinha feito a proeza de ser eliminado pelo Peñarol, né? Ele não disputou a Libertadores ainda, é a única competição que o Felipe Luiz não disputou pelo Flamengo ainda. E tem como mudar a forma de jogo dele por ser Libertadores? Não, né, Bruno? É de se esperar um Flamengo ofensivo, marcando pressão, tocando bola, posse de bola, contra um adversário bem mais fraco, mesmo fora de casa, né? Eu acho que não vai mudar, não. Se fosse um jogo na altitude, aí eu acho que seria diferente. Mas lá não tem altitude, o jogo lá em San Cristóbal, na Venezuela. Então acho que ele vai manter. A ideia vai ser pressionar, marcar a saída de bola, tentar se manter no campo de ataque, tentar empurrar o adversário para trás. São desfalques chatos para o Flamengo, complicados. O Gerson e o Wesley, o Arrascaeta é um cara que ele não joga bem com a mesma regularidade e tem já há um bom tempo problemas físicos, mas é um cara que pode te arrumar uma bola, um lance, um passe bom. Ele tem momentos que ele decide jogos, o Arrascaeta não com a mesma frequência de antes. Então são desfalques que o que eu acho que pode enrolar o jogo é essa questão do Flamengo perder muitos gols, né? Ter uma dificuldade de transformar o domínio de alguns jogos em gol. E sem alguns desses jogadores, essa dificuldade pode aumentar um pouco. O Wesley é um apoio importante na direita. Eu não acho o Varela um jogador ruim, mas é diferente. O Varela não tem a mesma força ofensiva do Wesley. Então vai precisar talvez do ponta até mais aberto, que muitas vezes o ponta vem para o meio, para o Wesley ficar com um corredor. E às vezes revés, o Wesley ataca por dentro, o ponta abre. Hoje vai ser um pouquinho diferente essa movimentação. Mas o Flamengo é favorito, é claro, é favorito para vencer. O Táchira é um time que disputa a Libertadores com frequência, mas dificilmente faz uma grande campanha. A última vez que eu lembro do Táchira bem foi 2004, já tem mais de 20 anos. Ele jogou com o São Paulo em quartas de final. E até o São Paulo contratou um jogador deles, que era o Rondon, que não é esse Rondon que joga até hoje, é outro que era bem pior. Então, depois disso, eu não lembro de nada relevante do Táchira na Libertadores, e ele disputa quase todo ano. E uma coisa desses atacantes do Flamengo, né? Vocês estavam falando do Cebolinha, do Michael, do Luiz Araújo, inclua aí Luiz Araújo, Plata. É uma coisa, por isso que eu vejo que às vezes o futebol brasileiro, ele paga muito alto e acaba sendo supervalorizado por isso em alguns jogadores, né? Eu não acho nenhum deles ruins, nenhum dos 4 ali, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, nenhum deles é ruim, são todos bons jogadores, mas nenhum deles é diferente, assim. Eu acho eles todos muito, cada um com a sua característica, cada um tem uma coisa. O Plata, ele entrega, por exemplo, a bola aérea. Tem uma jogada que o Flamengo usa muito, né, de uma bola longa que ele sobe, ganha no alto, dá uma casquinha e aí sai uma jogada. O Luiz Araújo tem drible, corre e recompõe. O Cebolinha talvez seja o que tem a técnica um pouco mais apurada, mas oscila. Eu acho que a vantagem que o Flamengo tem é que o Flamengo tem 4 desses. Tem time que tem 1 desses aí, 2. Então, no Flamengo, eles todos oscilam. Todos eles, os 4. Eles todos têm altos e baixos. Só que a vantagem de você ter 4 é que o Luiz Araújo não está bem. Mas o Plata agora está bem.
mas o Michael caiu um pouquinho, mas o Cebolinha melhorou. Mas daqui a pouco inverte. Aí é o Cebolinha que cai e o outro que melhora. Aí um machuca, tem outro. Mas eles são todos assim, eles vão oscilar pra caramba o ano todo. Vai ter o momento que esse tá bem, aí o outro tá mal. É que o Flamengo tem 4, aí eles compensam. Quando um tá mal, o outro tá melhor. Aí esse cai, o outro melhora, aí um machuca, aí o Plata vai pra seleção. Mas assim, eles todos são caros porque o futebol está caro, não por culpa deles, eles não têm culpa disso, mas eles são todos bons jogadores, mas nenhum deles é especial, nenhum deles é diferente, são úteis, mas nenhum deles é brilhante, e os preços que são pagos indicam que são jogadores brilhantes, e eles não são bons jogadores. Só uma coisa que é bom a gente deixar claro, tá? Aqui no Bate-Pronto, olha isso, porque a gente está falando, o Flamengo tem que vencer hoje, o Deportivo Táchira é um time fraco, mas olha a proeza que Vitor Pereira, Sampaoli e Tite conseguiram no Flamengo. O Flamengo foi eliminado das 2 últimas edições da Libertadores sem vencer um jogo sequer fora de casa, tá? Na edição de 2024 foram 2 empates contra o Milionários e o Peñarol e 3 derrotas, 2 vezes para o Bolívar e para o Palestino. É por isso que eu sempre, quando eu critico o Tite no Flamengo, eu critico com força. Porque olha o que ele conseguiu. Foram empates contra o Milionários e o Peñarol e derrotas, 2 para o Bolívar e 1 para o Palestino. Já com o Vitor Pereira e Sampaoli em 2023, foram 4 jogos sem vencer fora de casa. Alcas, Racing, Nublense e Olímpia. Ou seja, chama mais atenção, né, Mauro, que tem muito time ruim. Porque quando a gente falou aqui, é o Deportivo Táchira, claro que é outra coisa. É outro Flamengo. O Flamengo do Felipe Luiz é outro Flamengo. Mas é um número impactante, né, Mauro? Por quê? Vamos pegar aqui só os mais fracos, vai. Bolívar lá é altitude, então a gente perdoa. Vamos lá, Palestino, o Flamengo perdeu fora de casa pro Palestino. Milionários, pro time que o Flamengo tem, pra mim, eu não acharia que não venceriam Milionários fora de casa. Nublense e Alcas, Mauro César Pereira. Nem desses times o Flamengo venceu fora de casa nas 2 últimas Libertadores. Ou seja, é uma informação para se ficar atento, né, Mauro? Porque o Deportivo Táchira, ele é ruim, mas ele provavelmente é melhor que o Alcas, provavelmente é melhor que o Nublense e deve estar no mesmo nível do Palestino. O retrospecto é péssimo, é patético, é ridículo, né? É ridículo. Então, todo cuidado é pouco. Só acho que a mobilização me parece outra, a forma de encarar outra, né? Contra o Alcas foi um jogo muito esquisito, né? Muito esquisito. Foi a prévia do 4-1 do Fluminense. O comportamento do time no segundo tempo praticamente não jogou, né? E depois atuações risíveis. Contra a Nublense, contra Palestino. Contra Palestino, nem foi no campo do Palestino. O jogo foi a 300 e tantos quilômetros da sede do clube, porque o estádio não estava apto para jogo de Libertadores. Então nem tinha torcida local. A torcida do Palestino já não é grande, né, no Chile. Então o Flamengo tem sido um fiasco, né, na Libertadores nos 2 últimos anos, né? Papel ridículo nos 2 últimos anos, depois de conquistar o título pela 3ª vez em 2022. E hoje começa com a responsabilidade de fazer diferente. Mas a escalação, o time que está em campo, mesmo com os desfalques, não tem desculpa se não conseguir hoje um bom resultado e não fizer uma boa partida. Tem a obrigação de fazer um bom jogo. Está se preparando para isso há muito tempo. O estadual foi assumidamente tratado como pré-temporada, de forma adequada, então agora é a hora de jogar um bom jogo, fazer um bom jogo e vencer. É isso que o Flamengo tem que fazer hoje lá. É isso, né? Porque, como disse o Mauro, é um retrospecto patético. É um retrospecto péssimo. Nas 2 últimas Libertadores, não ganhar nenhum jogo fora de casa contra adversários fracos, isso, para mim, reforça muito a incompetência desses 3 treinadores quando passaram pelo Flamengo. O Vitor Pereira, o Sampaoli e o Tite, que mesmo com adversários muitas vezes sem peso, não conseguiram vencer fora de casa. Agora, Bruno, qual a diferença, a principal diferença, na sua opinião, do Flamengo do Felipe Luiz para os Flamengos de Vitor Pereira, Sampaoli e Tite?
O Vitor Pereira, eu acho que ele nem teve tempo de trabalhar no Flamengo, né? O Vitor Pereira, na verdade, ele cai quando ele perde para o Hilal. Ali ele ainda ficou mais tempo, só que ali era o 5º jogo dele. E a partir dali ele não teve mais sossego. A partir dali ele era só esperar a hora que ele fosse ser demitido. Tanto que as competições mais importantes são Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Ele dirigiu o time em um jogo da Libertadores, que foi esse do Alca, só. Ele não dirigiu o time no Brasileiro e nem na Copa do Brasil. Então, assim, do Vitor Pereira, eu acho até meio difícil avaliar o trabalho dele. Ele caiu nessas armadilhas que tem aí. Mundial de Clubes, que para time brasileiro é armadilha. Recopa, Supercopa. Ele perdeu para a Recopa, Supercopa. Ele cai nessas pequenas... ele tropeçou nas pedras pequenas. Ele nem teve tempo de fazer o trabalho dele nas competições que realmente são mais importantes. O Sampaoli, acho que teve uma questão... O Sampaoli, o time oscilou muito com ele, mas a questão do relacionamento acho que derrubou o trabalho dele. O Sampaoli, o time teve altos e baixos, teve um pouco de dificuldade de se adaptar, porque o time do Flamengo que ele pegou não era um time tão físico, e o Sampaoli exige... O que o Felipe faz hoje, eu acho que ele não conseguiria fazer em 2023, com o elenco que tinha ali. Com o Gabigol ainda titular, que depois perdeu espaço ainda com o Sampaoli, chegou a perder também com o Vitor Pereira, ali com outros jogadores que já deixaram o clube, o próprio Everton Ribeiro, o Gerson jogando de segundo volante, aí o Sampaoli traz ele mais para frente para tentar deixar o meio campo mais físico. Então acho que aquele elenco... era difícil marcar pressão, como o Sampaoli gosta de fazer, de ter a bola, de marcar pressão. As ideias do Felipe não são tão distantes das ideias do Sampaoli. Sendo que eu acho que o time do Felipe até ele não se preocupa em trocar tantos passes quanto o time do Sampaoli. E o Tite... eu acho que o time do Tite existe um erro de avaliação de dizer que aquele time era um time que era reativo. Não era. Assim, era um time que propunha jogo e muitas vezes não conseguia propor. Eu acho que era um time que faltava, às vezes, um pouco de intensidade. Era um time que, às vezes, faltava... Eu acho que o time do Felipe se preocupa menos em trocar passes do que o time do Tite. O time do Felipe, ele quer chegar mais rápido no gol. O time do Tite, ele tinha mais paciência, troca passe e rola, só que aí faltava agressividade, profundidade. Perdeu alguns jogadores lesionados. No meio do caminho, tentou recolocar e agora está fazendo efeito. E eu acho que o principal erro do Tite, eu acho que não é nem de atuação, não saber lidar com o calendário. E isso a gente vai ver se o Felipe com o Flamengo, que eu acho que não é coisa só do técnico, vai conseguir fazer. Eu acredito no Felipe e no Boto, quando eles dizem que o brasileiro é prioridade, e concordo com eles. Eu acho que eles estão certos. Como a gente gravou uma entrevista aqui com o Marcelo Paes, que vai ao ar em breve, quando eu perguntei para ele sobre o calendário, o Fortaleza, outra realidade, ele falou, você vai jogar Libertadores? Enfim, ele falou, nossa prioridade é a Série A do brasileiro. O mesmo discurso que eu acho correto. Mas no momento que afunilar as competições, vamos ver se o Felipe vai ter respaldo para manter isso. Se ele tiver respaldo, ele vai se dar muito bem. Acho que o maior erro do Tite foi não conseguir se impor, ou não nem tentar, talvez, se impor, para falar, não, a gente vai priorizar isso aqui, não vai dar para jogar as 3. Né? O Tite foi no embalo da diretoria de que era possível jogar as 3 e não era. Né? A gente está falando dessa campanha do Flamengo, dessas últimas campanhas do Flamengo em Libertadores. Hoje começa a campanha do Felipe Luiz, primeira Libertadores do Felipe Luiz como treinador, né? Então, sim um dia diferente aí para o Felipe Luiz, que vem fazendo um belo trabalho. O Felipe Luiz tem Copa do Brasil, Supercopa estadual já, né? Tem a Guanabara ainda, né? Mas a Guanabara eu acho que a gente não tem que contar.